Capítulo 3. Migrações europeias no Brasil. Não tem graça. Não tem, A partir do ano 1850, eu gostaria que ela ficasse. o Brasil já não era mais uma colônia portuguesa. A independência havia sido proclamada e os ciclos de açúcar e de ouro estavam superados. O café era o principal produto de cultivo e responsável pelo desenvolvimento econômico do país. Os imigrantes de Antônia Ah, sim. E como lá está em minoria, não sei como é que é o balanço, entendeu? Mas eu acho que o público é assim. O ciclo do café e a crise da mão de obra. É verdade. O café tem origem no continente africano, na região da atual Etiópia. O produto foi cultivado por árabes, sendo uma planta considerada milagrosa e muito utilizada de forma medicinal. Depois dos árabes, egípcios e turcos também passarem para cultivar as primeiras mudas de planta. Após os anos 1700, o café começou a ser produzido na maioria dos países. Por volta dos anos 1800, as primeiras mudas de café chegaram ao Rio de Janeiro e foram ampliamente cultivadas, iniciando a produção atendida apenas consumo local. Mais tarde, o cultivo em larga escala, que fez com que o café brasileiro fosse vendido para os Estados Unidos e países europeus. A facilidade da adaptação do café ao solo brasileiro e o aumento de consumo fizeram que as plantações se espalhassem para outras regiões, como o Vale da Paraíba e o Oeste Paulista. Tal como na produção do café, os africanos escravizados foram essenciais para o sucesso da empresa cafeeira. Até 1800, o comércio interno dos escravos cresceu consideravelmente. Em razão das pressões políticas da Inglaterra, que era um país industrializado que pretendia vender seus produtos para consumidores brasileiros, e o governo imperial do Brasil encerrou o tráfico escravista, ou seja, ficou proibida a entrada de africanos como escravizados no Brasil, no país. Mas os que viviam nas fazendas de café não eram suficientes para que viviam para suprir a mão de obra necessária para garantir a produção. A travessia para o Brasil. Para suprir a carência de mão de obra, as plantações de café, o governo imperial, chefiado por Dom Pedro II, passou em forma de atrair imigrantes europeus para o Brasil. Assim, a mão de obra necessária estaria garantida, além de iniciar a ocupação de algumas regiões do território que ainda eram pouco povoadas. A medida não se resolveria o problema dos cafeicultores, como a garantia do controle do governo
sobre uma parte maior do território. Com a abolição da escravização, os afrodescendentes não receberam qualquer apoio do governo imperial. A sua população passou a seguir por dificuldades para conseguir emprego devido ao preconceito. Enquanto os imigrantes europeus, ainda que pobres, eram considerados herdeiros de uma cultura grandiosa. Muitos grupos europeus, como italianos, estavam passando por dificuldades econômicas no período. As constantes secas na região resultavam por escassez de alimentos. Assim, esses povos sonhavam em deixar a vida miserável em seus países de origem. E assim, esses povos sonhavam em deixar essa vida miserável nos seus países de origem e consequente de fome. Alguns países europeus passavam por guerras de origem e procurar melhor qualidade de vida em países como os Estados Unidos e Brasil. Diante dessa situação, o governo imperial brasileiro aumentou as suas políticas de incentivo à migração, enviando à Europa propagandas mostrando uma grande disponibilidade de terras e promessas de enriquecimento muitas vezes enganosas. Para essa ação, jovens, especialmente italianos, abandonaram suas famílias e embarcaram rumo ao Brasil. Muito pela primeira vez neste período, o Brasil recebeu imigrantes em massa, semelhante uma grande quantidade de italianos era enviada até lavouras de café para servirem de mão de obra. O crescimento do comércio de café tornava-se necessário o trabalho de muitas pessoas. Para ampliar saberes, o senador Vergueiro, Nicolau Campos Vergueiro, era um político que exerceu importantes cargos no governo brasileiro. Sabe? É muito interessante isso, porque de fato a pessoa ela pode sim usar da profissão dela em algum momento para se beneficiar ali no jogo. E essa tua reflexão foi perfeita. Beijos, Fernando Sampaio. Ana, eu amei esse seu professor. Eu queria saber qual a sua opinião sobre Babi Zelov. Cara, eu acho que essa menina, ela é perigosa, assim. Na verdade, a gente sempre ter a sabedoria, né, de entender de onde as pessoas vêm. Porque o reato isso, ela vem do pânico. E assim, é um lugar que já sabe. Os italianos e as lavouras de café. Os italianos que vieram ao Brasil a partir da década de 1880 eram contratados por meio de um sistema conhecido como parceria. Nesse sistema, o fazendeiro arcava com todas as despesas da viagem e estadia dos imigrantes, que pagariam essa dívida com o trabalho das lavouras. Os camponeses também receberiam um terreno para a produção e uma parte dos lucros obtidos no comércio do café. Independente de estar fazendo matéria,
A parada ela não tem limite. Então, assim, todos estão dizendo, Muitos dos benefícios prometidos foram enganosos apenas para iludir os imigrantes e forçá-los a trabalhar na esperança de melhorar eu posso falar isso aqui? É só uma briga. a vida. Na prática, o sistema de parceria criou uma forma de trabalho semelhante à escravidão. Na maioria das vezes, É uma provocação, assim, até testar o limite da pessoa. Acho que ela pode estar entrando nesse caminho. conseguiam pagar suas Não dívidas. diferente do que ela tá entregando aí, sabe? A Babi, ela era até A maioria um pouco das vezes, os das imigrantes não conversas, conseguiam ela era uma pagar das suas mais dívidas recatadas, com os mais fazendeiros, quietinhas. Eu acho que ela ficou com pois medo os de juros entregar cobrados essa persona eram dela, maiores do quando que o salário ela que pensou, eu vou pro recebiam. play mesmo, eu vou falar, eu vou me posicionar, eu vou gritar, eu vou berrar. Só que Os aí donos da ela fazenda pecou pelo também excesso. cobravam para a utilização de enxadas e forros. Não adianta você ficar. Ontem, depois da votação, que ela foi pra frente do Sacha, gente, tipo assim, ela colocou a mão pra trás e ficou chamando ele de Mentira. agressor. Continuando aqui, gente. Lavoura de café. Os donos da fazenda também cobravam pela utilização de enxadas e fornos e aumentavam o preço de itens como tecidos e alimentos. As dívidas ficavam cada vez maiores e os camponeses não se sucumbiam. E os camponeses se não cumprisse a sua parte do contrato, perdia até mesmo a moradia. Esses imigrantes também podiam ter salários confiscados. Muitos viam esse sistema de parceria como uma continuidade da escravidão. A partir de 1956, os imigrantes que trabalhavam na fazenda do senador Vergueiro começaram a se revoltar contra a situação de exploração, fazendo com que o governo imperial revisse o incentivo de imigração. Em 1970, começou um novo programa de imigração do governo imperial, contando dessa vez uma participação dos próprios fazendeiros. O maior desafio foi criar uma propaganda que convencesse esses imigrantes a virem ao país. Imigração e identidade cultural. As migrações ocorridas no Brasil tornaram possível a troca cultural entre povos bastante diferentes. Cada um desses povos, com os próprios costumes, adquiriu também alguns hábitos dos outros, com que mantiveram contato por muito tempo. Hoje, no Brasil, também observa a presença de outros povos que emigraram para o país. Perceberam essa troca cultural por meio de roupas e da religião, da cultura, do idioma, da música e das festas culturais, para que cada povo que chegou ao Brasil manter costumes de origem. Era uma forma de preservar a identidade. Nessas imigrações que ocorreram durante o período imperial, o Brasil recebeu uma presença intensa de grupos italianos, sobretudo na região atual do estado de São Paulo. Podemos observar costumes e tradições desses povos por meio da presença de festas em homenagem a santos italianos como São Janeiro e a Nossa Senhora
do E estado. vou convidar todos esses atores que acham que está fazendo aqui. Nessas festas, os descendentes desses imigrantes vestem roupas típicas, De que quem vai promovem pra danças regionais e oferecem pratos típicos. Na verdade, eu não ganhei todo o inferno. Ele fez uma longa-metragem? Claro que não, porque dinheiro. Eu ganhei bem pra entrar na fazenda. Quarto capítulo, Migrações Internas do Brasil. Ao Ao longo da história, o Brasil manteve a dinâmica populacional muito intensa, como estudamos nos capítulos anteriores. Os povos de diferentes nacionalidades e etnias ocuparam o território brasileiro. Contudo, o país também vivenciou grandes fluxos de deslocamento interno. Eu acho que Grande migração nordestina. Como aprendemos ainda este bimestre, diferentes causas estimulam indivíduos a sair da sua região para tentar em outro local. A maioria dessas causas estão associadas a razões de fome, a pobreza extrema, como é o caso dos italianos que emigraram para o Brasil e pandemia no período imperial. Contudo, os grupos internos também migraram dentro do país pelas mesmas razões. Ele tá perdendo tanta chance, é tão divertido. Eu acho. Ele parece um certo malandro, assim, sabe? Eu acho que. Eu ainda acho que vai dar um. Não sei. Ele vai ter uma sorte, mas eu acho que ele chega numa final ainda, eu acredito. Pode ser, eu também acho. Um dos grandes problemas que sempre existiu no território brasileiro era a seca na região Nordeste. A escassez de chuvas e as altas temperaturas frequentemente elevam as pessoas a produções agrícolas pecuárias insuficientes, quase causando a morte de milhares de pessoas. Por volta de 1877 ocorreu uma das maiores catástrofes provocadas pela seca nordestina. A região mais afetada foi o atual estado do Ceará. Foram 3 anos sem chuva, sem plantio e sem colheita. A fome se alastrou por toda a região, levando à perda do rebanho e a migração de massa de nordestinos para outras regiões do Brasil. Trabalhador de construção de ferrovia e sua família no Ceará em 1980. A massa retirada do Ceará tornou-se uma verdadeira diáspora. Mais de 100 mil nordestinos migraram para a Amazônia em razão de desenvolvimento econômico que prosseguiu por causa da extração de lácteas e seringueiras. Eu acho que ainda dá tempo da gente mudar isso. Desta forma, esses imigrantes passaram a atuar em atividades extrativistas na região norte do país em busca de melhores condições de vida. Treta, briga, burradeiro, e tudo com eles, tudo com eles. Conectando saberes. Criança morta de Cândido Portuário, olhos sobre a tela. Mas ainda assim. A região na seca, a seca na região Nordeste. Eu acho que tem que sim. Mas é muito bom. O Ceará e mais 5 países nordestinos registraram casos de seca em quase 100% em seus territórios. Infelizmente, eu acho que Em fevereiro de 2021. Essa situação não ocorria desde novembro de 2018. O levantamento
pra e eles. do monitor de seca. O fenômeno climático avançou em áreas da Bahia, Ceará, estado do Piauí, recorreu somente Uma coisa no que eles já Maranhão. percebem, né? Elas deram e assim, Gisele, você é a maior responsável. A última atualização Ela tem peça fundamental para A última atualização do monitor de secas aponta que no Nordeste houve uma piora de condição de seca em fevereiro, marcada pelo aumento de áreas com seca fraca e ou moderada em parte do Ceará. Simplesmente para a gente falar deles, né? Só que já chegou um ponto que taxa alimentos zoológicos. Dinâmicas migratórias na década de 1970. Inclusive o zoológico vai fazer roça. Tranquilo. Ele vai voltar e vai mesmo. Porque ele já entendeu que a rivalidade dos dois. As migrações internas no Brasil atingiram o auge de 1960, quando o país experimentou um grande deslocamento em populações que saíam do campo em direção aos principais centros urbanos da época. Os nordestinos, ainda vitimados pela seca e pela pobreza, partiam dessa vez para as regiões sul e sudeste do país. Esses grupos tornam-se a principal mão de obra na construção civis aquela lembrança da Gisele, nas indústrias dessas regiões. Inclusive, eu acredito que deve estar faltando um pouco de alívio cômico. As migrações da década de 1960 porque todo mundo tem, né? também favoreceram a ocupação de regiões do Brasil que ainda eram pouco povoadas. Ontem, na formação da rota, ela virou e disse assim, não tem ninguém Como é o caso da região centro-oeste, o presidente do Brasil, na época, era o mineiro Juscelino Kubitschek de Oliveira, que ordenou a construção de uma nova capital para o país, que era até então a cidade do Rio de Janeiro. O local escolhido foi chamado Planalto Central, no coração centro-oeste do brasileiro. Décadas antes, já havia um projeto de transferência capital Mas eu acho que a maneira que ela joga ali, né, ela fala bem assim, para essa região, que se concedeu durante o governo de Fidel. O presidente não poupou recursos financeiros. O objetivo era povoar e levar o desenvolvimento mais econômico para a região central do país. Mas eu acho que a Luana tem sido uma das jogadoras Última da página edição, porque ela conseguiu sair de perto de um grupo que não estava êxodo rural. Ela migrou e agora ela vendo todo esse destaque. O movimento migratório no qual as pessoas saem das zonas rurais em direção aos centros urbanos é chamado de êxodo rural. Esse deslocamento está relacionado às desigualdades sociais entre Porém, ela tá metendo as caras e é muito interessante. Agora eu queria só fazer um registro do mico, do maior mico de ontem, foi a Gisele falando das roupas do Sacha. Pelo amor de Deus. A gente vai chegar lá. Eu vou ter que defender a Gisele. entre o campo e a cidade. Eu vou dar um breve resumo sobre isso aqui, que é muito longo, praticamente a página inteira. Uma coisa que chamou atenção assim, quando ela confia o Sacha, diariamente, das falas, E ainda tem um restinho. vocês, chat, vocês podem escrever Mas na palavra, vou- alerta. Vou resumir para vocês. Você acha que é realmente O êxodo rural no Brasil. O êxodo rural, o que é o êxodo rural?
êxodo rural. É tipo assim, aí eu tô aqui no campo, não tá tendo muita oportunidade de trabalho, de muita coisa, de estudo. Aí eu vou pra cidade, eu arrumo minhas coisas, pego minha família. Ou eu vou sozinho se eu for solteiro. Aí eu vou. Eu não quero me queimar também junto com o cara fazendo isso. Ou uma forma de falar com o público que ela Aí eu vou pra cidade, Olha, êxodo eu rural. acredito que ela É isso realmente aí. se importa. E eu falo que até Eu quando acabei eu de tava falar. no reality que eu participei, Isso é êxodo rural. eu tenho essa lembrança de alguns vídeos que eu vi aqui fora que eu tava Mas só que tá tipo, falando sobre o real, e Brasil, algumas coisas entendeu? pra- Várias pra coisas aliar. assim. E eu vi que aqui fora Que as os pessoas achavam que era nordestinos, jogo. geralmente os Sempre tudo que a gente camponeses, faz que eram aqui é chamados, jogo, eram sabe? chamados de A gente cria candangos. laços verdadeiros com as Os- pessoas, até porque, tipo assim, tu passou uma situação muito os tensa. Quem tava lá contigo, te dando um portugueses abraço, eram tu cria um chamados laço de verdadeiro com candangos. essas pessoas. Os Então, portugueses. eu acho que nem tudo é jogo e que Os, sim, eu acredito que as pessoas elas podem ter reações genuínas ali, sabe? Eu acredito que os nordestinos eram chamados de candangos. de alguma forma. Então, gente, foi essa aula, durou 25 minutos, mas durou, né? É importante a gente aprender, né? Beijo A pra partir do momento vocês. que a Luana rompe com o grupo